Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Estamos na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio, material também importante para você que se prepara para concursos e vestibulares. Nós estamos nessa sequência trabalhando com a ótica geométrica e vendo o caso dos espelhos esféricos, sejam côncavos ou convexos. Vamos a esse exercício. Um objeto real é colocado diante de um espelho esférico, que fornece uma imagem virtual desse objeto. A altura do objeto é o triplo da altura da imagem, e esta, ou seja, a imagem, se encontra a 10 centímetros do vértice do espelho. Nós temos que ficar atento a essa informação. Um objeto real é colocado diante do espelho esférico, que fornece uma imagem virtual do objeto. O que é a imagem virtual? Como que se forma a imagem virtual no espelho esférico? É o prolongamento dos raios refletidos quando eles se cruzam. Eles vão formar a imagem virtual. E quando a imagem é virtual, o P', que é a abscissa da imagem em relação ao vértice, ele acaba sendo negativo. Então, essa medida aqui, a imagem se encontra a 10 centímetros do vértice do espelho. 10 centímetros vai ser negativo. Então, a partir daqui, nós vamos começar a resolução e a gente vai deduzir em sequência que tipo de espelho nós temos aí. Sabemos que é esférico, mas se é côncavo ou convexo, nós vamos ver. Nós sabemos que o I é a altura da imagem. O I é a altura da imagem. E ele diz assim, que o objeto é o triplo da altura da imagem. Isso quer dizer, a altura do objeto é 3 vezes a altura da imagem. Então, eu posso escrever assim, que o O, que indica a altura do objeto, é 3 vezes o I. 3 vezes o I. Ok? Então, eu já sei que o P' é isso aqui, mas vai ser negativo. Menos 10. Ok, agora nós vamos trabalhar com a equação do aumento linear transversal. Essa aqui. A fala da amplitude. A é igual a I sobre o O, que é igual a menos o P' dividido pelo P. Então vamos lá. Nos interessa essa parte aqui. O I, aqui está, e o O vai ser 3I, porque a altura do objeto é 3 vezes a altura da imagem. Ok? E agora vamos ver aqui, o P' é menos 10, então nessa fórmula aqui vai acabar ficando positivo. Esse menos com o menos do número vai ficar positivo. Então é 10 sobre o P. Então agora eu vou encontrar a abscissa, que indica o objeto em relação ao vértice, ou seja, a distância do objeto para o vértice. Vamos simplificar o I com o I. Então sobrou 1 sobre 3. É igual a 10 sobre o P. Então, multiplicando em cruz, nós vamos ver que P vezes 1 é P e que 3 vezes 10 é 30. Então, isso aqui indica a abscissa do objeto em relação ao vértice. 30. 30 é o que nós estamos vendo aqui? 30 centímetros. Ok, 30 centímetros. Então, eu sei que o P' é menos 10 e que o P é 30. 30 centímetros, que também é centímetro, ok? Agora eu vou trabalhar com a equação de Gauss. Ela diz o seguinte, que é 1 sobre o F, esse F significa a distância focal, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vou encontrar essa distância focal agora, uma vez que eu tenho P' e também tenho P. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre o P, P30, mais 1 sobre P'. O P' é negativo. Então, vamos deixar o negativo aqui na frente, 1 sobre 10. É a mesma coisa. Então, vamos fazer 1 sobre F, vai ser igual. Aqui, vamos fazer assim, 30 vezes 10 dá 300. E aí, vamos multiplicar aqui. 30 vezes menos 1, menos 30. E aqui é positivo, né? E 10 vezes 1, 10. Então, 1 sobre F é igual. Devo 30, pago 10, fico devendo 20.
sobre 300. Eu posso cortar esse 0 com 0, sobrou, trazer para cá. 1 sobre f igual a menos 2 sobre 30. Multiplicando em cruz, nós vamos ter menos 2f igual a 30. Isolando f, é 30 dividido por menos 2. Então, o f é menos 15. Pessoal, o f é a distância focal. A distância focal. A distância focal negativa é a distância focal de um espelho convexo. Vamos ver aqui, então, se já podemos responder alguma coisa. Qual a abscissa do objeto? É isso aqui, ó. É o P, 30 centímetros. Qual a abscissa do objeto? 30 centímetros. Qual a distância focal do espelho? Acabei de encontrar, o F, menos 15. Menos 15 centímetros. O espelho é côncavo ou convexo? Ele é convexo. E nesse caso nós vamos ter uma imagem direita ou invertida? Direita. Se você vem acompanhando nossos vídeos em sequência, você já viu essa apresentação. Aqui eu tenho a representação de um espelho esférico convexo. Então, aqui está a face refletora, ela fica na parte externa. Então, aqui está o objeto e aqui eu tenho a imagem. Nós temos essa definição que vale sempre quando for espelho esférico convexo. A imagem é virtual, ela vai ser menor que o objeto e é direita. Tecnicamente, a gente diz que o objeto e a imagem ocupam o mesmo semiplano. Então, agora nós podemos responder a pergunta: a imagem é direita ou invertida? É direita. Pessoal, o exercício já está resolvido. Nessa prova, nesse concurso, deveria-se chegar a essas respostas. Mas eu vou fazer um acréscimo, vou colocar a representação desse espelho. Os dados. O P' é menos 10, o P é 30 e a distância focal é menos 15. Bom, aqui está o espelho esférico convexo. A face refletora aqui está. Então eu tenho que colocar o objeto aqui. Eu sei que o objeto está a 30 centímetros do vértice. Vamos considerar que isso aqui é 10, 20, 30. Então esse objeto vai estar aqui, ó. Aqui está o objeto. Ele está a 30 centímetros do vértice, é o P, ok? A gente viu lá no começo, nós não calculamos, o exercício não pediu, que a altura do objeto é 3 vezes a altura da imagem. Então eu estou escrevendo aqui, ó. Isso aqui significa a altura do objeto, é 3 vezes o I. Bom, então vamos desenhar agora a imagem. A imagem é indicada pelo P', é menos 10. É nesse caso aqui, ó, menos 10. Então, se aqui, ó, eu estou contando de 10 em 10, eu vou estar aqui com a imagem, nessa posição. Vamos marcar. Então, aí está a imagem. É o P', menos 10, porque é uma imagem que se forma no fundo do espelho. Outra coisa que eu posso marcar é o foco, é menos 15. Então, o foco vai estar aqui, ó. Vértice, aqui eu vou ter um foco, já que eu estou contando de 10 em 10. Então, o foco vai estar aqui, ó. Propriedades importantes, que eu vou comentar com você agora. É o seguinte, ó. Essa imagem vai ser formada pelo prolongamento da reflexão, o prolongamento dos raios refletidos. Um raio incidente paralelo ao eixo principal. O que acontece? Quando nós falamos do espelho côncavo, esse raio vai refletir passando necessariamente pelo foco, ok? Para o espelho côncavo. Aqui também, mas quem vai passar pelo foco é o prolongamento da reflexão. Então nós vamos ter a reflexão e aqui o prolongamento da reflexão,
passando pelo F, pelo foco. Vamos fazer essa indicação. Então aqui eu tenho o raio incidente e o raio refletido. E aqui é o prolongamento do raio refletido, ou seja, o prolongamento da reflexão. Você vê que eu fiz o desenho antes, mas vai bater correto. Pessoal, agora mais um raio chamado particular. Se esse raio incidir passando pelo centro de curvatura, que é esse C, essa distância do F para o C é a mesma coisa do F para o V. Então o que acontece? Se esse raio incidir passando pelo C, o refletido será sobre ele mesmo. Então vai ficar assim. E a imagem aqui vai ser formada pelo prolongamento da reflexão. É esse raio aqui, ó. Ele está passando aqui pelo C. Então aqui ele é o incidente, mas ele reflete sobre si mesmo. E o prolongamento da reflexão é que vai, ao cruzar com os outros raios, evidentemente, que vai formar a imagem. Então é por isso que eu tenho essa imagem aqui. Ó. Eu fiz antecipadamente, mas evidentemente que está perfeita. Ok, pessoal? Então eu trabalhei com esses dois raios para fazer a demonstração da imagem. Então tá aí, pessoal. Esse foi um adendo, né? Não fazia parte do exercício. Mas eu fiz para você a representação desse espelho convexo, com as informações que a gente obteve fazendo a resolução na primeira parte. Ok, deixe like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Pessoal, é muito importante que você fortaleça o nosso trabalho. Só assim a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode chegar a muitas pessoas. Nossos vídeos são assim, diretos, simples, falando com você como se estivesse trabalhando no seu caderno, no seu material. Até mais! Veja a playlist completa.